Bem-vindos à série Martinópolis, a pequena joia do interior de São Paulo. Tudo começa com uma estrada de ferro, a Sorocabana, que avança de Assis para Porto Epitácio por entre os espigões do Rio do Peixe e do Paranapanema. Eis que, então, em 5 de agosto de 1917, nesta linha ferroviária é criada uma pequena estação intermediária chamada José Teodoro, em homenagem a um dos primeiros desbravadores da região. Nós estamos exatamente no ponto zero da cidade de Martinópolis, né? Tudo começou através da estação ferroviária. Era uma época de pioneiros e exploradores, e muitos adentravam aos sertões tidos como desabitados, desbravando suas matas, ávidos para plantar café, que gerava uma grande riqueza. Neste período, o Brasil foi o seu maior exportador mundial. Se existisse uma certidão de nascimento passada em cartório, teria como pai o café e como mãe a ferrovia, porque todas as cidades surgiram por causa desses dois fatores. Nossa pequena estação lá ficou até que em 1924, um intrépido empreendedor vindo da Ilha da Madeira, chamado Coronel João Gomes Martins, decidiu comprar 10.000 alqueires na região, com o intuito de lotear e vender em terrenos urbanos e rurais. Reservou uma parte, criou a fazenda Capão Bonito e, na sequência, fundou a Colonização Martins, atraindo muita gente. E assim começou o desenvolvimento da localidade de José Teodoro. A região foi palco de intensa negociação de terras, e entusiastas vinham à cidade para negociar e adquirir seu pedaço de chão. Assim, para hospedar e acolher todos os possíveis compradores, o Coronel Martins instalou um hotel que se chamava Hotel Colonial. Outro fato interessante é que este hotel hospedou também grande parte dos professores que vinham lecionar na cidade. Por isso, ficou conhecido igualmente como o Hotel dos Professores. O fato é que professores sempre tiveram grande importância e representatividade em Martinópolis. Décadas depois, este hotel passou a se chamar Martinópolis e durou de 1926 até 1980. Quando então o antigo hotel foi demolido e hoje é uma agência bancária. Porém, na cidade ainda existe um outro hotel que data da década de 30. Ele se chama Trianon e esta histórica construção ainda pode ser apreciada. Em 1937, João Gomes Martins vem a falecer e, em sua homenagem, mais precisamente em 29 de janeiro de 1939, a cidadezinha muda de nome, deixando de ser conhecida como José Teodoro e passa a se chamar Martinópolis. Ela deixa de ser distrito e passa a ser um município. Logo em seguida foi declarado município, que isso foi em 1939. E a minha irmã mais velha era então a primeira criança a ser registrada no município de Martinópolis. Martinópolis sempre foi o palco de imigrantes, quer sejam italianos, portugueses e outros. Inúmeras pessoas aqui chegaram no intuito de se fixar, de montar seu lar, criar família e raízes. E uma colônia que se destacou foi a imigração japonesa. Isto porque um dos vendedores de terra da colonização Martins era o japonês Tomekicho Ogata, que atraiu muitos imigrantes japoneses que já tinham ganho um pouco de dinheiro em outras propriedades no interior de São Paulo e vinham aqui comprar pequenos sítios de 5, 10 ou 20 alqueires na região do Tessaindá. Numerosos, tinham muitos sítios próximos um do outro. E esta colônia deixou marcas particulares na cidade, como, por exemplo, a prática do beisebol, do gateball e o Clube Kaikang, clube social na cidade. Aliás, o esporte foi algo muito incentivado em Martinópolis, que chegou a ter o maior e mais moderno ginásio de esportes da região. Eu tive equipe de basquetebol que foi para a final do estado. Ganhamos a regional todinha aqui e fomos para a final do estado de São Paulo. E entre as estaduais nós ficamos em primeiro lugar. Aí depois veio o handball, ganhando todos os títulos possíveis de categoria colegial e em jogos regionais. Tive muita conquista com essas modalidades. A cidade começava a tomar forma, se espraiar para além dos trilhos do trem, se expandindo.
Assim, a família Martins instalou uma serraria e também a conhecida cerâmica, a Cerâmica Martins, que funcionou de 1930 até 1970. Teve muitos funcionários e intensa movimentação financeira. Seus tijolos e telhas abasteciam toda a região do Alto Sorocabana. Felizmente, 4 chaminés desta cerâmica foram preservadas e hoje constituem o patrimônio histórico da cidade. Era uma época tranquila, um período que ocupa espaço na memória de muita gente que guarda com carinho a fase da infância, em uma época em que as crianças brincavam e corriam à solta pelas ruas de terra, libertas e felizes, sem qualquer vigilância dos pais. A brincadeira se dava muito nas toras. E ali se brincava de esconde-esconde, se brincava de pega-pega, se brincava de subir, descer, de correr. A gente brincava na rua. Amarelinha, pega-pega, bola. A nossa infância foi muito gostosa. Se o primeiro produto agrícola do Alto Sorocabana foi o café, com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, houve uma queda brusca no preço. Então, a partir da década de 30, o café começou a ser substituído pelo algodão. E tamanho foi o sucesso desse ouro branco, que em 1955, Martinópolis foi o maior produtor de algodão de São Paulo e provavelmente do Brasil. 2.200.000 arrobas colhidas. Os meus pais já vieram aqui para abrir mata, já vieram para colonizar a região, trabalhavam com a lavoura, eles eram agricultores, especialmente algodão. Meu pai sempre foi um exímio plantador de algodão. Nesta época, a população estava distribuída mais no meio rural e o desenho do campo era espaçado em retalhos, a lavoura sendo feita em sítios e pequenas propriedades. A população de Martinópolis neste período chegou a 37.000 habitantes, sendo que 80% moravam na área rural e 20% na área urbana. Hoje é o contrário e a cidade tem 25.000 habitantes. Mas vale lembrar que mesmo na época de maior presença no campo, Martinópolis sempre contou com várias escolas rurais. Mas não podemos falar de Martinópolis se não citarmos a Represa Laranja Doce. Esta maravilhosa represa data de 1929, tendo sido efetivamente inaugurada a pequena usina hidrelétrica em 1930. Na década de 60, a represa foi aberta para o turismo com a criação da cidade balneário, sendo que antes existiam apenas algumas pequenas propriedades, chácaras no entorno. O que antes era praticamente uma área destinada ao uso particular, hoje em dia tem intenso acesso público. Outra característica desta charmosa região é que, embora tenha restado muito menos mata, o que restou é maravilhoso e é de grande importância e representatividade ambiental. Ali pode ser encontrada uma infinidade de espécies animais e vegetais nos biomas que compõem a região. Mesmo com uma área pequena de mata, a gente tem uma grande diversidade de aves, uma grande diversidade de avifauna, ainda residente no município. Martinópolis tem outra peculiaridade. É a única cidade do Brasil que abriga uma igreja dedicada a Santa Bibiana, a protetora de doenças da cabeça e da mente. Ali existia uma pequena capela até 1930, quando então o padre João Schneider decidiu construir a atual e belíssima igreja, tendo sido inaugurada no Natal de 1939. Outro prédio de imenso valor histórico é aquele que abrigou o primeiro grupo escolar de Martinópolis da década de 30 e apelidado de Fazendinha. Tinha este apelido porque ali era o começo da fazenda de João Gomes Martins. Ele funcionou como escola até 1954, quando depois foi construído outro grupo escolar, o Adelaide. Hoje, infelizmente, esta relíquia está abandonada. Vale relembrar que vários professores tiveram o início de sua formação aqui e que depois foram lecionar em toda a região. Outra emblemática construção da cidade é o chamado Casarão. Apesar de não estar nas melhores condições de conservação, ele ainda preserva marcantes traços de esplendor e elegância. Construído pela família Falkenbach e comprado pelo Sr. Martins,
se tornou a referência em relação a esta família. Eles, embora tivessem uma casa na fazenda Capão Bonito, queriam uma sede na cidade. Durante a década de 30 e até pouco tempo atrás, foi habitado pela família, tendo sido a última moradora a dona Guiomar Martins. Elegante e esplendoroso, o casarão, em seus tempos áureos, chegou a receber inúmeras personalidades e políticos, uma vez que João Gomes Martins Filho era ligado em política. Por ali passaram o senador César Lacerda de Vergueiro, o governador Laudo Natel e até Ulisses Guimarães frequentou as recepções que ali ocorreram. Dizem que um povo sem passado, ele não tem futuro. Esta é Martinópolis, uma cidade acolhedora que se orgulha de seu passado e projeta seu futuro. Uma cidade composta de um povo feito de valorosos indivíduos aguerridos e protagonistas de sua história e de seu destino. Sejam bem-vindos a Martinópolis. Até o próximo episódio. Neste segundo episódio, vamos conhecer alguns filhos de Martinópolis que tiveram uma linda trajetória pessoal e se doaram para a cidade. Um lugar onde a educação e a formação de cidadãos sempre foram valorizadas e contribuíram muito para que Martinópolis se tornasse este lugar tão especial para se viver. Ser professor é assumir uma responsabilidade muito grande de ensinar e, ao mesmo tempo em que você ensina, você aprende e enriquece o seu conhecimento. Isto é, em súmula, o que eu tive da minha vida de professor. O primeiro e o segundo grau eu fiz aqui, tá? Meio picado, meio assim. Formei professora e formei contadora ao mesmo tempo. E moro aqui há 86 anos e meio. Eu amo essa cidade. Eu dei aula na represa logo que eu me formei. E eu ia de manhã com meu carro, né? Porque não tinha condução para lá antigamente. Tinha uns que vinham nadando porque era longe, né? Então era do outro lado. Não era do lado da escola. Vinha nadando. Eu tinha um medo disso, porque lá é fundo lá no meio, né? Sou natural de Rancharia. Vim para cá para fazer o curso magistério, porque na época fechou o curso em Rancharia. Então eu vim para cá e fui estudar no Sene. E eu estudei ali 3 anos, me formei, conheci um rapaz aqui, me casei e fiquei morando aqui. Lecionei no grupo escolar Alberto Santos Dumont, no Adelaide César de Moura Bastos e algumas escolas rurais no início. Deixei muitos alunos, uns hoje médicos, outros engenheiros, outros advogados. A minha passagem como professor eu me realizei muito. E tanto é que hoje eu tenho ex-alunos médicos, doutores e me chamam de professor até hoje. Fui o primeiro filho da terra a ser prefeito, a gerir os destinos do seu povo. Um professor que veio para a administração pública construiu 20 escolas da zona rural. Não era aquela escolinha de madeira que tinha uma sala para a professora e um banheiro lá no fundo, não. O Antonino construiu escolas como eram as escolas da cidade. Vários projetos criados aqui atravessaram fronteiras e inspiraram políticas públicas, iniciativas e programas que foram replicados em várias regiões do país. E dentre estes, podemos citar a transparência do manuseio do dinheiro público, o programa de distribuição de leite, hoje conhecido como Leve Leite, e até mesmo a parceria público-privada. Como prefeito, uma das grandes inovações pioneiras no Brasil foi o recolhimento do dinheiro público só em banco. 2, 3 anos depois,
foram extintas as coletorias e o procedimento adotado por mim aqui em Martinópolis passou a ser adotado no Brasil inteiro, recolhimento bancário. Naturalmente, não só o município de Martinópolis, mas o país inteiro passou a ter mais transparência e segurança no manuseio do dinheiro público. Tivemos também um trabalho de distribuição de leite na cidade para as mulheres carentes, as mulheres pobres que tinham filhos desnutridos. Aí começamos a distribuir o leite. Nós que criamos aqui, antes do governo. Aí levaram para São Paulo. Levaram e apelidaram lá de Leva Leite, programa Leva Leite. Nós fizemos aquilo que foi uma primeira, talvez inédita lá na época, primeira parceria pública-privada. O município entrou com o trabalho, o particular, que era uma companhia colonizadora, Cima, que havia colonizado grande parte da região, entrou com a área. Isso sem falar no gabinete dentário móvel, que foi uma inovação que trouxe inúmeros benefícios para a população carente, principalmente a rural. Aqui também tinha, na época, eu me lembro, um gabinete dentário móvel. Tinha um dentista que tinha vindo já de família aqui tradicional, amigo de infância meu, que estava disponível. Conversei com ele, ele topou a parada e fomos. Tivemos por 4 anos serviço dentário móvel, indo às fazendas, indo às casas dos agricultores, dos trabalhadores, na cidade também fazendo nos bairros, que era menos, o atendimento era menos acentuado, mas fazendo aquilo, o governo indo ao encontro do povo. A de dentista funcionou bem. Colocou nas escolas, colocou no sítio, no Terçaindá. Aquilo fazia um sucesso, né? Trouxemos o Dr. Arthur para Martinópolis e se iniciou um atendimento público municipal, um SUS municipal, que na época não existia. Memorável também foi a construção do primeiro ginásio de esportes da cidade, que significou uma evolução enorme para a prática dos esportes e confraternizações. Carecia a cidade, a comunidade, de um local em que se pudesse praticar esportes, pudesse reunir a sociedade, pudesse promover shows, pudesse promover concursos, pudesse dar vida à cidade. Tem outra coisa que eu não gosto é nós que fizemos, a cidade é que fez, né? Então, quando foi construído na minha administração o ginásio de esportes, foi para dar esse suporte maior ao esportista e ao cidadão em sua vida cultural e participativa na sociedade. Na época do prefeito Antonino, não tinha ginásio de esporte, foi ele que fez. Aí nós começamos a melhorar o nosso nível de atleta aqui em Martinópolis. Tivemos atleta que foi para o Corinthians, foi para Campinas, em voleibol, atleta de futebol foi para Jaú, foi para Campinas, foi para todo lado. Então eu trabalhei, graças a Deus, muito com essas coisas, futebol, voleibol, depois handebol e pouco basquete, mas mais essa modalidade que eu citei. Com a construção do ginásio de esportes, você teve um marco ali. Realmente foi um marco antes e o depois. Eu tive equipe de basquetebol, ganhamos a regional todinha aqui, fomos para a final do estado de São Paulo e ficamos entre as escolas estaduais que disputavam lá nas finais, juntava escolas particulares com escolas estaduais. E entre as estaduais nós ficamos em primeiro lugar. Tive muita conquista com essas modalidades. Eu e meus alunos divulgamos muito a cidade de Martinópolis. Eu levava uns posterzinhos, até do Antonino na época, e distribuía para o adversário. Esse pôster tinha a represa Laranja Doce, tinha o ginásio de esportes, aparecia a igreja matriz. Eu fazia divulgação através de esportes. E eu acho importante que a cidade despertava a curiosidade das pessoas em saber como era. Compensação, depois teve outro prefeito aí que me proibiu até de usar o ginásio de esportes, porque eu era vereador contra ele.
Eu fui lá um dia dar um treino para minha equipe, no auge do handebol. Aí o presidente da comissão de esportes me proibiu, falou, me proibiu não, ele foi com muita vergonha, sem intenção nenhuma de me ferir, ele chegou e falou que eu não podia mais usar lá, que o prefeito não queria. Eu era vereador da oposição, eu nunca fui contra as coisas para a cidade. Aí os pais dos alunos se reuniram, foram na prefeitura no dia seguinte e mandaram me chamar para continuar dando os treinos lá. Eu dava treino lá sem cobrar nada, representava a cidade, a escola e a cidade, usando o ginásio de esportes. Martinópolis também é sinônimo de beleza e graça que atravessam gerações. O concurso de Miss Martinópolis, ele sempre foi tradicional, anualmente, todo ano, bastante concorrido. Várias meninas, elas entravam no concurso para poder concorrer. Então, assim, era bem concorrido, era uma coisa que todo mundo queria. Eu acho legal participar dessas coisas, independente de ganhar ou perder, eu acho muito interessante. Minha família também me incentivou bastante, porque minha avó, por parte de mãe, Dona Maria Aparecida Gueralti, ela já participou, na época dela, aqui na cidade, em concurso de beleza e também ganhou. Tanto que na sala dela lá tem um retrato bem lindo dela lá, com faixa. E aí justamente por isso também incentivaram a eu participar. Muito embora, né, eu não tava achando assim, eu não tava com grande expectativa de que eu ganharia, porque é bastante concorrido, são muitas meninas assim bonitas. Falou meu número é o número 8, né? Número 8 da ganhadora. Eu fiquei em êxtase, tipo, eu demorei tipo assim uns 3 minutos para entender que eu tinha ganhado realmente, para ficar emocionada. Inclusive na entrevista, teve uma entrevista que eu dei pro jornal Folha da Cidade. A moça me perguntou: "Nossa, você não chorou? Você ganhou e você não chorou?" A emoção veio um pouquinho depois. Eu fiz alguns trabalhos na região, no município, aqui da região do Oeste Paulista, levando o nome de Martinópolis, nos trabalhos que eu fazia. Inclusive fiz a abertura do rodeio tradicional de Martinópolis também, carregando o nome de Martinópolis com a faixa de Miss, que eu também participei. Mas Martinópolis também significa cultura, música, arte e alegria de viver. Acho que você já viu algum dos filmes que eu produzi. Oriundi, Cafundó, Anitta e Garibaldi, Dario Veloso, Águas Selvagens. Esses filmes tiveram projeção nacional e internacional. Começamos há 10 anos atrás com a escola de samba, que só era a bateria, né? Não tinha alas, não tinha coordenação geral, não tinha alegoria, não tinha todo esse suporte que uma escola de samba hoje grande tem, né? E hoje estamos aí com a escola de samba quase com 200 integrantes, que hoje coloca-se em alas, coloca em alegorias, em carros alegóricos. Hoje me tornei, né, o primeiro casal de mestre-sala, então o forte é isso, a gente está acolhendo as pessoas e fazendo com que elas consigam se interagir com o nosso trabalho. O Martin Rock inicialmente foi pensado para dar um espaço para as bandas aqui da cidade. Se eu não estiver enganado, em 2013 foi a primeira edição. Mas acabou rolando uma tarde toda aí para abrir essa primeira edição e já estamos aí indo para o 8º ano. Nós já tivemos algumas edições que alcançaram aí mais de 10, 12 bandas. Atende mais ou menos aí um público de 1.300 pessoas por edição. E esta simpática cidade tem o privilégio de ter a sua história e seu passado devidamente registrados e documentados. Eu cheguei aqui em Martinópolis em 1978. Eu sempre gostei de história, de pesquisas e documentos, e conversava lá no banco com muitos ainda pioneiros que existiam na época, ou filhos de pioneiros. E papo vai, papo vem, a turma falou: eu tenho fotos do meu avô, tenho um documento assim e tal, e foram me arranjando esses documentos, essas fotos, porque eu sempre falava: quando eu me aposentar, eu vou começar a escrever a história da cidade. Então, quando eu me aposentei do banco, eu falei: vou começar a pesquisar. E fui atrás de documentos em cartórios, fui atrás de um monte de documentação, de fotos antigas, e terminei fazendo a história da cidade em livros. Já publiquei 12 livros. E nossa querida Martinópolis finalmente abraça o turismo. Abre para todos a represa Laranja Doce, esta maravilha que atrai e encanta pessoas de todas as regiões, gerando renda e receita para a cidade. Como vereador, eu já havia apresentado um projeto de turismo, de criação, oficialização do turismo no município. Estruturado ele,
logicamente, na represa Laranja Doce. Entusiasmado com esse projeto, eu eleito prefeito, aparece um proprietário de uma área vizinha da represa, de uma margem da represa. Ele sabia do meu plano de turismo, me procurou com um projeto para dividir aquela área à semelhança dos outros loteamentos anteriores. Eu falei, não vai privatizar a represa. Nós vamos abrir a represa, que é desapropriar minha área, porque sabe que eu sou fazendeiro, porque eu tenho... Eu falei, nada disso, não tem nada disso. E que, pelo contrário, a prefeitura queria que ele entrasse com a área para que a prefeitura tivesse uma reserva de orçamento, de verba, para aplicar em melhorias. A praia seriam do município, públicas, e ele teria as áreas particulares que a prefeitura iria desenvolver, abrir, iria limpar a represa, que a represa era cheia de árvores, cheia de toucos. Então, no primeiro dia do meu governo, desloquei todas as máquinas da prefeitura para a estrada da represa e comecei a tirar cercas com permissão dos proprietários, muito difícil no começo, depois se tornou fácil. E abrimos a estrada para 20 metros e eliminando as curvas. E aí ficou o trajeto que é hoje da estrada, que foi depois pavimentada. Eu era vereadora. Antigamente tinha a praia só os ricos. Ele abriu a represa, foi muito legal. E assim nós conseguimos formar uma consciência regional de exploração do turismo. Exploração do turismo como recreação, como modo de vida e também uma profundidade de criar empregos, gerar mão de obra e, ao mesmo tempo, gerar riquezas para o município. Martinópolis perdeu várias oportunidades ao longo da história de explorar o turismo. O Antonino, quando prefeito, levou o povo para a represa Laranja Doce. O Antonino teve a visão de transformar aquilo que era rancho de pescadores em um núcleo turístico. Eu vim 20 anos depois dele, eu fui prefeito. Foi 20 anos depois que alguém deu continuidade ao trabalho dele. Já faz 30 anos que eu saí da prefeitura. Ninguém deu continuidade ao meu trabalho. Estas e outras pessoas que esta maravilhosa cidade produziu e continua produzindo são fontes de inspiração. Cidadãos que em sua jornada dão o melhor de si, pensam coletivamente e com certeza fazem com que estufemos o peito e exaltemos o orgulho de sermos martinopolenses.